Bora. Fala, empresário da navalha, tudo bem com vocês? Estamos aqui mais uma vez com o Mustache Podcast e nesse estúdio maravilhoso, né? Olha que coisa linda, rapaziada. Depois de 6 meses parado, voltamos com o Mustache Podcast num lugar sensacional. O melhor estúdio de Santa Catarina fica em Balneário Camboriú. Beleza, rapaziada? Se liga só. Pra você que tá vendo nosso podcast agora, você pode chamar eles e falar que veio pro Mustache Podcast que vai ter um descontão, tá? Eles nem sabiam disso, acabei de lançar. Ele vai me matar, mas é isso aí, rapaziada. Rapaziada, hoje estamos com mais um patrocinador, OnPro, aplicativo inteligente para sua televisão. Você que está com a televisão parada aí na sua barbearia, jogando, passando YouTube, jogando videogame, tá na hora de ganhar dinheiro, né? Então vamos ganhar dinheiro com a OnPro? Chama eles e garante já a sua TV inteligente. Fechou, rapaziada? E hoje eu tô com nada mais, nada menos que um cara que tem pouco tempo de profissão, um cara que está revolucionando o mercado, um cara que levanta a bandeira do colaborador, que são poucos, tá? E vocês vão saber um pouco mais sobre ele. Clemente, fala um pouco mais da tua vida, rapaz. Fala, irmão, tudo certo? Como é que você tá? Tudo bem? Primeiramente, obrigado pelo convite, né? Obrigado a todos aí que estão prestigiando isso. Fico honrado, lisonjeado por ouvir assim, né? Que eu tô levantando a bandeira de colaborador. Realmente é o meu objetivo mostrar para todas as pessoas hoje que estão dentro da barbearia que existem várias, né? N possibilidades de ganhar dinheiro, né? Com Tanto certeza. Na área comercial, tanto na área de gestão de pessoas, tanto na área de administração, enfim. Dentro da barbearia hoje existe demandas gigantescas e a falta, né? Existe uma necessidade de colaborador bom. Então a gente está aí para ajudar as pessoas a saírem talvez de uma estaca zero. Hoje fazem basicamente 2 anos que eu sou barbeiro, só que esse lance do comercial está comigo desde os meus 16 anos. Já tem toda uma caminhada, né, antes de vir para a barbearia, né? Cara, eu tive uma trajetória assim, sabe? Tipo assim, que veio dessa área comercial, com certeza. Então hoje falar de área comercial, de departamento comercial, de gestão de pessoas, né? De meta, né? De objetivo, de propósito dentro da barbearia, voltado nessa área comercial, para mim é fantástico. E ajudar as pessoas a saírem da estaca zero é muito bom, porque tem muita gente que se limita a ganhar dinheiro, se limita a fazer um bom atendimento por despreparo. Então, assim, é simples. Sim. É só fazer os 7 passos para o sucesso, entendeu? Cara, a barbearia, ela tá por muito tempo travada, né, em corte de cabelo, que a gente tá falando antes, né? Existe a barbearia e existe o corte de cabelo, duas áreas diferentes, né? Mas antes de se aprofundar nesse universo da barbearia, que, cara, para mim hoje é um multiverso, né? Tem várias vertentes. Vamos falar um pouco mais de quando você começou na área comercial, cara. Quanto tempo faz que você está nessa área? Vamos lá. Eu iniciei com 16 anos na área comercial. Sempre eu trabalhei com vendas, né? Sempre eu era auxiliar de venda quando eu não tinha determinada idade ali. Quando eu não tinha maioridade ainda, até os 18 anos, eu sempre fui auxiliar, sempre estava como o posso te ajudar, né? Sempre sendo proativo, resolvendo o problema das pessoas, gerando necessidade, muitas das vezes tomando decisões, enfim, mostrando para as pessoas o diferencial do produto para que elas levassem. Sempre na área comercial eu tinha um produto. Entendeu? Eu não era um produto. Entendi. Hoje é um pouco diferente. Na época eu vendia produtos. Sim. Hoje eu vendo técnicas, né? Vamos se dizer assim. Sim. Então a área comercial para mim dentro da barbearia é fantástico. E o que te levou, cara, a sair? A gente teve uma conversa um tempo atrás no curso que você deu lá para nós na barbearia. Sim. Você falou um pouco sobre o seu tempo como liderança, como supervisor de loja, como sim. gerente também, né? Isso. E o que te levou a sair desse ramo que você tinha um produto, né? Você vendia um produto para ser esse produto, né? Vender tua mão de obra, vender tua experiência. O que te levou a vir para a barbearia em si, né? Show. Vamos lá. Só para a galera que não me conhece, né? Meu nome é Rafael Clemente, eu tenho 33 anos. Hoje eu sou formado em marketing, tenho uma MBA em gestão estratégica de negócio. Tenho 4 anos de engenharia de produção, faltou 1 ano para finalizar, mas não tive a felicidade de finalizar. Eu tranquei antes, quando eu vim para Santa Catarina, e eu não tinha condições de pagar. E eu sempre fui fuçado, sempre fui um cara descolado, sempre vi a oportunidade. Até digo para minha esposa, o sangue empreendedor está em mim. Eu vejo a oportunidade de ganhar dinheiro em tudo. Então, assim, aonde tem uma planta, onde tem vida, tem oportunidade. Sim. Dá para prosperar. Então, o que acontece? Quando eu decidi virar barbeiro, eu era gerente industrial. Eu tinha 170 colaboradores. Mas vamos voltar um pouquinho lá atrás. Trabalhei na Vivo como gerente, trabalhei na De Pascoal como vendedor líder, nas Casas Bahia como gerente de departamento, líder de departamento, sempre nessa área. Trabalhei num grupo que chama Move Edu. Esse grupo ele é composto por microlins, prepara cursos. Eu vendia curso profissionalizante. Até hoje, ou melhor, hoje eu já tenho essa noção. Mas até um tempo atrás eu não entendi o porquê que Deus tinha
terminado aquele ciclo. Porque eu amava isso, cara. Então eu lapidava a criança, o jovem para o mercado de trabalho. Mostrava para eles que existia a possibilidade deles se tornarem pessoas melhores, não talvez seguindo os princípios dos pais, mas focando dentro dando oportunidade, né? Das oportunidades e dos princípios que eles querem, entendeu? Então, assim, quando eu fui para a área de gestão, trabalhar com pessoas, eu sempre tentei ser o líder que eu não tive, sempre tentei ser o gerente que eu não tive e o proprietário, no caso, o dono que eu não fui. Então, eu sempre tentei solucionar, resolver e fazer tudo ficar de uma forma mais amigável dentro dos limites, com propósito, com uma meta. Porque não adianta nada a gente ser amigo, ser parceiro, passar a mão e gostar, porque a empresa não tem coração, né, cara? Então você tem que dar resultado. Então eu tinha que mostrar isso para as pessoas. Mostrar que existia o caminho para eles chegarem até ali. E não era difícil. Muitas das vezes o pai não ensina, a mãe não ensina, o tio não ensina. Nossos pais, eles são treinados e eles treinam a gente para que a gente não se desenvolva tanto. É que não é cultural, né? Você ser treinado para ser um empreendedor ou até um vendedor. É que os pais, eles criam você para que você não quebre a cara. E hoje você, sendo empreendedor, né? quantas vezes você quebrou a cara? Alguma, né? Entendeu? Então, assim, não era o sonho dos seus pais. Sim. Então, você teve que arriscar, você teve que assumir o risco. Então, é isso que o jovem hoje não tem. Se a gente parar para analisar os jovens da nossa época e os jovens de hoje em dia, nós estamos vivendo diante de uma geração hoje que tem muitos barbeiros, né, nessa geração que são acomodados, que são medrosos, entendeu? E que a programação, a limitação não é deles. Isso vem de antepassados, vem dos pais, vem dos avós. Não estou julgando os pais, eu também sou pai, mas é assim, ó, o filho ele tem que ter autonomia sobre o que quer. E ele tem que saber o que é certo e o que é errado. Às vezes a gente tenta proteger tanto nossos filhos e quando eles vão para a rua, acaba sendo presa fácil, vamos dizer assim, para o mundão. É isso mesmo. Então, sempre na minha gestão eu tento trazer dessa forma, entendeu? Então, como você me perguntou no início, como que eu cheguei até a barbearia? Eu liderava uma empresa em Brusque chamada SC Luvas, onde nós produzíamos equipamento de EPI à base do couro. Do dia para a noite, essa empresa faliu, essa empresa fechou, dia 23 de dezembro. Em Brusque, 23 de dezembro, não tem com que trabalhar. Né? Tudo parado, né? A cidade ela é um polo gigantesco, né, da área têxtil, então, assim, férias coletivas para todo mundo. A única coisa que me restou, que eu gostava muito, era cortar cabelo, porque eu sempre fui vaidoso com o meu cabelo e com a minha barba. E aí foi quando eu resolvi, eu tinha uma TV em casa e tinha R$1.200. Aí eu fiquei naquela, vamos ver a TV, vamos ficar com a TV mais um pouco, que ainda dá. E vamos pegar esses R$1.200, eu comprei 10 cabeças de boneco. Beleza. Só que eu não tinha tesouro e não tinha máquina. Aí eu fui na Lari Cosméticos, contei para a mulher a minha história, contei um pouco do que eu desejava, falei que eu não tinha todo o dinheiro, mas eu precisava de 10 dias de crédito. Eu pagaria metade, deu R$420, 2 tesouras, sabe aqueles espanadorzinhos de nylon que risca tudo? Aquele lá. Tesoura, espanador, pente, tudo da pior qualidade, tudo para realmente ser um iniciante. Só que na minha cabeça eu já era bom. Eu já era o barbeiro. Nunca tinha pegado tesoura na mão. Nunca tinha pegado na tesoura na mão. É exatamente isso. Não sabia nem modelar uma franja. Não sabia nada. E aí foi quando eu comecei a praticar nos bonecos. Só que, cara, eu sou um cara muito imperativo. Você já me conhece, você sabe. Eu não paro. O tempo que eu tô acordado, eu tenho que servir alguém. Eu tenho que fazer alguém. Eu tenho que prosperar de alguma forma. Eu acho que caminhãozinho parado não dá frete, né? Jacarezinho que dorme vira bolsa. Então não dá pra moscar, velho. O tempo hoje é curto. Você parou, comparar, alguém passou você. É isso mesmo. Entendeu? Então eu peguei e falei, cara, YouTube não dá, é muito demorado, aula, videoaula, bababá. Comecei a ver os reels, comecei a ver técnica reels, pum, apliquei no boneco. Um pouco acelerado, né? 5 meses que eu tava fazendo um trabalho profissional dentro de uma barbearia, eu fui fazer o meu primeiro curso. Só que quando eu terminei os bonecos e vi que eu estava mais ou menos, eu não tinha máquina. Eu falei, pô, tô bom. Fez 10 tudo na tesoura. Tudo na tesoura. Cortei 3 tipos de cabelo em cada na boneco. Tesoura manjava já. Cara, nos bonecos ficava bom, tá ligado? Bom, né? Na pessoalmente foi mais difícil. Né? O moleque não reclama, não se mexe. Não sangra, né? E aí, beleza. Aí passou. Aí meu vizinho era barbeiro. E aí eu falei pra ele, cara, eu preciso de uma máquina e tal, e não sei o quê. Moral da história, troquei uma TV de 41 polegadas em 2 máquinas. Uma Magic Clip de fio, antigaça. Nossa. Que quando eu ligo luz, né? quando eu ligo o disjuntor trava, e uma QMEI de acabamento. Ambas máquinas boas, não julgo, foi realmente o meu começo, tenho elas até hoje, jamais vou desfazer, tá dentro de um acrílico guardado. E foi aí que eu comecei, mano. Esse foi o meu início. Quando eu fui nessa barbearia profissional, que aí foi... Quando eu fiz o meu primeiro curso, eu já tava na barbearia, o cara falou, por que eu devo te contratar? Eu falei, cara, porque eu tenho muita força de vontade,
Eu fiz um curso Cara lá em de São pau pra Paulo caramba, e só tô enferrujado, mas eu vou conseguir, eu tenho certeza que eu vou conseguir. Aí ele falou, então agora nos primeiros momentos você vai varrer a barbearia e limpar a vitrine. Falei, show. Só que ele cortava o cabelo caía no chão, eu pegava. Cortava o cabelo caía no chão, eu pegava. Aí ele falou, não, espera eu cortar o cabelo, depois você varre, enquanto eu vou lá lavar. Falei, beleza, porque eu era um auxiliar de barbeiro, eu não era barbeiro. Sim, Então, vassourinha, né? ele falou assim, eu te dou R$1.500 pra você ser meu auxiliar. Pra quem tá parado, mano, tá fora. Eu falei, Começar uma essa profissão vaga é a minha. ganhando pra aprender? No segundo mês, 2.300. No terceiro mês, 3 e pouquinho. Aí foi quando eu resolvi fazer meu primeiro curso, que eu fiz com o Ben-Hur e com o Willy Morales lá. Cara, me apaixonei pela área e daí, de lá pra cá, foram 20 certificados. Só que quando eu entrei na barbearia que eu tô hoje, que é no Casa Amoreiras, cara, eu vejo a Amoreiras como uma potência gigantesca. E quando eu entrei lá dentro, alguns pilares precisavam ser ajustados. Como eu tenho essa bagagem de empresas LTDA, o que eu fiz? Trouxe toda essa experiência do comercial para dentro da barbearia. Sim. Porque a barbearia ela é uma empresa. Hoje, as pessoas que não levam a barbearia como uma empresa, quebra. Com certeza. Hoje, se nós não tivéssemos mudado o nosso ponto de vista, nós não estávamos aqui hoje. Sim. Entendeu? Então, tipo assim, o que aconteceu? Eu comecei a aplicar um método. Dentro das minhas experiências, eu criei um método, que foi aquele que a gente deu lá, aquele curso para vocês. E esse método deu certo para mim. Então, eu consegui alavancar as minhas vendas, elevar o meu ticket médio, ter o maior faturamento da unidade, e as pessoas que estavam ao meu redor, que começaram a fazer, deu certo. Isso em quanto tempo de profissão? Em 1 ano e 1 mês. E a galera aí com 3 anos com desculpa que não consegue faturar, né? Entendeu? Então, tipo assim, eu não julgo, mano, mas eu penso assim, ó. Será que você não pode faturar se você fizer algo a mais? Porque, tipo assim, a mudança que o cara quer, ele não vai conseguir fazendo as mesmas coisas, Com tá certeza. ligado? Igual, amanhã é feriado, minha agenda tá fechada, eu vou trabalhar até as 9h40 da noite. Fala pra mim um barbeiro que tá assistindo aí, que vai estar também. É raro, porque os caras querem ter momento, querem ter lazer, e eu tô focado em me desenvolver. Entendeu? Então, assim, as minhas prioridades, a minha esposa e eu, a gente às vezes tem alguns atritos, assim, referente a isso, porque a minha prioridade, ela é realmente, entendeu? Expandir, me tornar referência nessa área. Pra quê? Pra mostrar pra outras pessoas, talvez como essas que você acabou de falar, pô, tem nego que tá 3 anos na barbearia chorando que não deu certo. Eu não consigo entender isso. Cara, tá entendendo? Eu entendo o quê? Eu entendo que o barbeiro mais antigo, eu tenho 10 anos de barbearia, né? Eu entendo que o barbeiro mais antigo, ele tá muito preso ainda no corte de cabelo. O melhor corte, o melhor fade, o melhor corte na tesoura, a melhor finalização. Mas não se prende em um atendimento bom, um adicional bom, que a gente tá falando. Tu trabalha com adicional? Sim. Adicional muda, mano. Quanto barbeiro que eu contratei que o cara não fazia adicional ou dava de graça na barbearia? Tá fora. Tá louco, mano. É meu trabalho, mas eu não julgo porque eu também fazia isso. Sim, mas Nossa, essa virada é cansei chave. de dar sobrancelha de graça. Quando eu comecei a calcular todas as sobrancelhas que eu tava dando de graça, dava quase a fatura de um carro zero, eu falei assim, o quê? Eu tô andando de carro popular, sendo que eu posso ter um carro top zero e pagar a parcela só com os adicional? Aí foi quando a minha cabeça virou, entendeu? isso aí. Então, por isso que eu falo pra você, a prioridade de salário de cada um tá de acordo com as metas de cada um. Com certeza. Certo? Se o cara não é predestinado a ter meta, a se desenvolver, ele nunca vai ganhar bem. Uma coisa que eu ouvi, cara, que dinheiro sem propósito é igual a zero. Isso faz sentido. Sim. Porque o cara pode ter grana pra caramba cortando altos cabelos. Mas se ele não tem um sonho, se ele não tem uma meta, meu irmão, ele só vai cortar cabelo e vai torrar aquele dinheiro. Agora, se ele tem uma meta, não. Se ele tem um propósito, é diferente. Porque ele vai enriquecer. A barbearia dá dinheiro. Eu falo com propriedade nisso. Claro, dá dinheiro. Mas só que o cara tem que ter um propósito. Dinheiro sem propósito é igual a zero. O cara vai morrer. Aí entra aquela questão da depressão. Quando a gente é pobre, a gente tem ansiedade, né? A gente tá ansioso para ganhar dinheiro. E quando a gente tem dinheiro e não tem o que fazer, entra a depressão. Então, tipo assim, é a boca de um funil. Isso vai se afunilando. Por isso que eu trabalho muito em cima dessas questões de propósito, entendeu? E você veio... É de Brusque mesmo, não? Não, eu Natural nasci da onde? numa cidade pequena, né? Não é tão pequena assim, são uma cidade de 500 mil habitantes, né? 400, 500 mil habitantes. Chama Bauru, ela se situa no interior de São Paulo, fica bem no meio do centro-oeste paulista ali. E, cara, é uma cidade que eu gosto muito, é uma cidade que eu tenho muitas lembranças, boas e lembranças ruins. As lembranças ruins foram todas experiências, né? Tudo que não deu certo na minha vida até hoje me fez ser quem eu sou, me fez eu ser mais forte. E é isso, vim pra cá faz 8 anos, né? Vim pra Santa Catarina faz 8 anos, decidi vir pra cá. Aconteceu alguns problemas pessoais aí com a minha pessoa lá, eu terminei um relacionamento frustrado e
não me via lá mais, acabei vindo para cá e a minha vida mudou, assim, da água pro vinho. Quando eu cheguei aqui em Santa Catarina, eu vim de uma realidade onde eu tava enfiado em meio de pagode, no meio de mulherada, no meio de cachaça, casa noturna, e quando eu cheguei em Santa Catarina eu me vi sem tudo isso. Então eu continuei sendo o mesmo Clemente, o mesmo Rafael, mas eu não tinha os mesmos amigos, eu não tinha os mesmos rolês, eu não tinha as mesmas pessoas, eu não tinha mais aquela mesma vibe. E aí foi quando eu comecei a presenciar momentos em que eu me encontrei sozinho, sacou? Tipo assim, foram vários momentos que eu achava que eu tinha tudo e eu não tinha nada. Por quê? Porque eu tinha fama, dinheiro, mulher, eu tinha carro, eu tinha tudo que eu queria. Só que na hora que eu ia dormir, mano, eu não tinha nada. Entendeu? E quando eu saí daquele meio que eu proporcionava o quê? Um rolê massa, um combo legal, umas roupas massa. Muitas das vezes a gente proporcionava até um rolê, né, ilícito pra galera, mas tipo assim, não me valeu de nada. Você tá entendendo? Foi uma dopamina barata, foi algo que me nutriu naquele determinado período, mas que não faz sentido nenhum. Hoje, tipo assim, não, eu costumo dizer para as pessoas que não adianta me procurar lá no meu passado, porque eu não tô mais lá. Quem me conheceu lá, aquele cara morreu. Então, assim, hoje tem pessoas que me mandam mensagem, ô irmão, que provavelmente vai estar assistindo isso, que saudade, quanto tempo, sempre acreditei em você, que eu já tava aqui, passando necessidade, as pessoas me mandando mensagem que ia vir para cá. E, tipo assim, eu só era um ponto de pouso, tá ligado? Sim. A galera vinha só pra pousar e depois saía fora. Só que quando eu realmente precisei, ninguém estendeu as mãos pra mim, entendeu? Então, tipo assim, eu tive que aprender a ser forte, eu tive que me reinventar. E aí, essa época eu era do mundo, conhecia tudo que não prestava, e aí foi quando eu comecei a ir pra igreja, tá ligado? Comecei a ir pra igreja, aí conheci a palavra de Deus, me batizei, aí conheci minha esposa, aí todos aqueles traumas do passado caíram por água ali, conheci minha esposa, eu tive uma filha, e aí a minha vida mudou da água pro vinho. Tive a questão do meu pai também, né? Sim. Que veio de lá. E meu pai, ele sempre morou lá. E aí, um carnaval, ele veio pra cá passear, viu que eu tava bem. Se apaixonou por aqui. Cara, ele falou assim, o pai vai voltar, o que você acha? Eu falei, top. Se você acha que eu sou louco, eu vou te contar o que meu pai fez. Ele falou assim, eu vou voltar. Eu falei, tá bom. Uns 30 dias? Mais ou menos. Não deu 7 dias, ele já estava de volta. Ele foi para lá, ele foi na imobiliária, entregou a casa que estava de aluguel, voltou, foi no boteco onde ele ia, vendeu todos os móveis de casa e ele deu 7 dias para todo mundo ir buscar as coisas. No 7º dia ele já estava lá em Itapema comigo. Caraca, mano. Então, tipo assim, ó, dentro de um Voyage 92 CHT, tá ligado? Tipo assim, Só se jogou. Só com a roupa do corpo. E ainda o camaradinha dele que vinha pra cá também, que ele conheceu no bar, que tava trazendo as roupas dele, que 90% era nova, roubou ele. Até hoje essas roupas não chegaram. Caramba, mano. Então, tipo assim, foi uma loucura. Mas ele veio com a gente e tal, tá aí até hoje, né? Nas condições que ele se encontra. Mas, velho, foi loucura, assim, tá ligado? Foi tudo muito doido, mano. Santa Catarina me fez ser um cara preparado, assim, sabe? Que Eu da acho hora, que... mano. E, cara, eu te acompanho, a gente tem esse contato, né? Um pouco mais próximo, né? E, cara, eu sei a tua correria ali com o teu pai, a tua correria com a tua família, com filha, com barbearia até tarde. E como conciliar tudo isso sem perder a essência do amor pela barbearia, porque, pô, a gente sabe que barbearia, cortar cabelo é cansativo, mano. É o dia inteiro ali em pé, falando com um monte de gente, energia pra caramba. Aí tem que chegar em casa, tem que estar disposto a cuidar do pai, a cuidar da família, a cuidar da filha. É filha, né? Filha. Então, como fazer isso sem perder essa essência e ainda conseguir dar curso e ainda conseguir estar em evidência com tão pouco tempo de barbearia? É isso que eu tiro meu chapéu pra ti. A gente conversou lá atrás, um dos teus sonhos era estar em palco, né? O primeiro workshop que tu deu, eu tava lá, né? Sim. Então, no workshop que a gente foi ali em Balneário, o apresentador chamando teu nome e... Foi gratificante pra mim. Cara, como é que tá sendo tudo isso? Que é tudo muito novo, né, mano? E como conciliar isso e como tá sendo tudo isso, né? Cara, realmente eu tô vivendo um sonho, tá ligado? Tô vivendo, me arrepia só de falar, cara. A energia que eu tô tendo, assim, a frequência minha tá muito alta. Graças a Deus, as pessoas que Deus tá colocando na minha vida são pessoas que estão agregando. Pra quem vê ele falando e não sabe, o meu pai, ele, depois da 3ª dose do Covid, ele contraiu uma demência, né? E meu pai hoje, ele tem 62 anos, ele é um cara totalmente inativo, ele tem 62% a menos de capacidade neurológica na cabeça, ou seja, meu pai não pensa. Ele não sabe quem sou eu, ele não sabe quem é minha esposa, não sabe quem é minha filha. Então, a situação que a gente vive com meu pai hoje realmente é uma situação bem deplorável, assim, né? Eu nunca imaginei viver isso com ele. Eu sempre vi ele saindo cedo para trabalhar, voltando tarde, me dando tudo, mas eu nunca consegui entender o propósito de Deus em tudo isso. Tudo tem um propósito, né? Sim. Existe um tempo certo. Eclesiastes 3:1 fala que existe um tempo certo embaixo dos céus para todas as coisas. Então, assim, eu não entendi algumas coisas até hoje, mas respondendo a sua pergunta, o que eu levo assim como
Como que você consegue, cara, se não fosse o propósito e o amor que eu tenho pela minha família, eu acho que eu não conseguiria, tá ligado? Porque às vezes eu olho pro meu pai dando banho nele, mano, é tão bizarro, porque, tipo assim, eu toco nele, né? Eu dou banho nele, eu limpo as partes íntimas dele. E é como se eu fosse um estranho, tá ligado? Tipo assim, eu tô ali com ele e ao mesmo tempo eu não tô. Igual ontem ele me deu um soco na cara. E eu falei, cara, tá louco? Tu me deu um soco na cara, velho. Ele olhou pra mim e falou, me perdoa, foi sem querer. Então, tipo assim, eu não tenho o que fazer, tá ligado? Tipo assim, é algo mais forte do que eu não consigo. Tipo assim, e eu não consigo abandonar. Meu pai foi pra uma clínica uma época, ele passou, se eu não me engano, foi 6 meses, a gente pagava R$ 4.800 por mês de clínica, era muito caro. E eu cheguei lá, meu pai tava dormindo no chão. Então eu tirei ele de lá e resolvi que até o meu último dia de vida, o meu legado vai ser cuidar dele. Tive proposta para ir para Portugal, para Inglaterra, para Orlando. Então, assim, eu não fui trabalhar nessas barbearias em outros países por conta do meu pai. E, tipo assim, existe um legado, existe um propósito em tudo isso. E eu vou levar. Eu não entendo hoje, mas lá na frente eu vou entender. E, cara, a minha vida é uma loucura mesmo, sabe? Tipo, eu acordo cedo, bem cedo, dou café da manhã pro meu pai, troco ele, agasalho ele, arrumo ele bonitinho, porque ele usa fralda. Vou trabalhar. Geralmente a minha agenda é cheia, graças a Deus, aos meus clientes aí, tamo junto. Todos vocês me ajudam a ser quem eu sou, então me tem faz que voltar crescer. daqui um pouco correndo pra lá também pra atender, 4h10 eu já tenho cliente que tem casamento, mas enfim, o homem fala pouco, né? Então, cara, é muito corrido. Aí no horário do meu almoço, antigamente eu ia treinar às 6h30 da manhã. Chegava do treino, levava minha guria na escola, que eu tenho uma filha de 4 anos, levava ela na escola e depois ia pro trabalho, enfim, fazia tudo que eu tinha que fazer. Só que começou a ficar muito cansativo. Porque chega nos finais de semana, sempre tem workshop, curso, treinamento. E as capacitações, as preparações que eu estou fazendo do SNV Backup, que são 7 passos para o sucesso, geralmente é nos domingos. Porque é o dia que eu tenho mais tranquilo. Então eu posso me dedicar, eu posso me esforçar. Eu tô ali ensinando a galera, mas eu tô realmente de corpo e alma, 100% ali. Porque se for outro dia, eu sempre fico limitado dos horários. Então, assim, geralmente eu tenho essa... Os horários estão passando meio rápido, cara, tá ligado? Tá muito corrido também, né? Tá tudo muito voando, velho. Eu não tenho muito tempo pra fazer as coisas. Então, tipo assim, acabou aquele Clemente que fazia o que queria. Muitas das vezes, mano, eu não faço o que eu quero. Eu faço o que tem que ser feito. Sim. E, assim, é difícil, mano. Porque a gente, quando se torna adulto, homem, nós temos que tomar decisão. E nem todas as decisões, elas são legais, né? Existem algumas decisões que a gente paga um preço alto, né? Mas, infelizmente ou felizmente, nós amadurecemos e nós temos que seguir adiante. E é isso, cara. A minha maior motivação é minha família, é o meu pai, é a minha filha. Então, a minha filha, eu chego em casa e ela, papai, quantos clientes você atendeu hoje? Papai, você consegue... Aí eu falo, atendi, sei lá, 18 clientes. Papai, você com um cliente, então, me dá um sorvete, com outro cliente me dá um tutti-frutti, tá ligado? Então, tipo assim, poder ver os olhos da minha filha brilhando e ela me perguntando sobre cliente, nome dos meus clientes, isso faz com que eu me engrandeça cada vez mais, sabe? O legado está sendo passado. Porque quando ela fala de cliente, só para você ter uma ideia, ela brinca em casa de cabelo, ela é a barbeirinha do papai, tá entendendo? Então eu tô passando algo para ela indiretamente e diretamente, entendeu? Sim. Então o meu maior sonho é fazer minha filha feliz, fazer minha família feliz. E eu não teria conseguido chegar até aqui se não fosse pela minha esposa. Então, assim, Deus preparou uma mulher para mim. Sofri lá atrás por conta de um relacionamento. Deus pegou todo o meu sofrimento, trabalhou em uma pessoa só, me apresentou a minha esposa. Hoje, graças a Deus, eu tô aqui, mas ela tá lá cuidando do meu pai. Tirei ela do trabalho, ela não trabalha mais, ela só cuida do meu pai e da minha filha. Então, assim, hoje, graças a Deus, eu tenho ela, tenho a minha filha e tenho o meu pai. Essa é a minha família, tá ligado? Então, é isso que me motiva, é isso que me faz estar de manhã, de tarde e à noite. Por isso que quando alguns colaboradores começam a querer me incomodar mas por que não dá? Porque, sabe, aquela desculpa que a gente escuta direto. Velho, não tem desculpa, mano. A minha vida ela é muito dolorida. Se eu contar toda a minha história triste, até o burrinho que tá puxando a carroça chora, tá ligado? Então, tipo assim, todo mundo tem uma história triste, mano. Basta a gente pegar essa história, né, e usar de motivação para que a gente consiga atingir novos objetivos. Aquele dia lá no treinamento, vendo o Mê, tamo junto, hein? É nóis. Cara, foi muito... Eu tava do outro lado, eu conseguia ver tua cara de emocionado, ele falou umas 3 vezes. E tu aqui, ó, posturado, né? Segurando. Eu falei, cara, ele deve estar... Vai chorar, ele deve estar louco por dentro, assim. Porque, cara, eu vi tu falando o quanto você queria, o teu primeiro workshop você entrou todo emocionado, a gente trocou aquela ideia, e depois veio ele te chamar, pô, o meio é referência no Brasil. Sim. Então, cara, a gente vê um cara que é referência, engrandecer teu nome, levantar realmente a bandeira que, pô, só tem tu e mais um no Brasil fazendo isso hoje. Sim. Então, cara, tem muito espaço, mas
não souberam aproveitar. E você tá sabendo aproveitar esse espaço, né, cara? Assim, ó, toda a honra e toda a glória é de Deus, mano. Eu só faço... Cara, e pode... O que eu vou te falar aqui, cara, muitas pessoas talvez não gostavam de mim pelo que eu sou. Porque, tipo assim, Manuel, eu nunca vou falar nada pra te agradar, mano. Nunca, nunca. Isso não faz parte de mim. Eu nunca vou falar. Eu sou com você o que eu não tive de amigo. Então, eu tento ser sempre o melhor para as pessoas que estão próximo de mim. Só que se eu vejo que a pessoa tem uma má intenção ou a pessoa quer manipular, porque hoje... A parada é você ser interessante e não interesseiro. E muitas pessoas pecam sendo interesseiro. Porque o ser humano ele tem capacidade de fazer uma leitura pessoal do indivíduo. E as pessoas conseguem entender hoje quem é uma pessoa interessante, quem é uma pessoa interesseira. Um cara que é prepotente, um cara que é humilde. E a minha base ela é muito humilde, mano. Minha avó morava... a gente morava numa rua que, atravessando o rio, subia um complexo, subia uma favela, entendeu? Então, tipo, eu fui criado ali. Eu sempre fui branquelão do olho claro, meus tios sempre falavam que eu era a luz no fim do túnel, tá ligado? Porque os meus amigos eram tudo neguinho, tudo pretinho, mano, e a gente tirava onda. Tipo assim, era muito fera tudo isso, tá ligado? Então, tipo, eu vim dessa realidade, mano, aonde história é triste, todo mundo tem uma. Basta a gente pegar e fazer acontecer, entendeu? Não existe algo que você não faça 10 mil vezes que você não se torne um especialista. Então, assim, o que a gente faz... Né, para estar aqui hoje, a gente faz. Sim. Entendeu? Tem muita gente que vai apontar, vai julgar, vai falar, pô, o cara tem 2 anos de barbearia só, é um neném ainda. Cara, mas talvez eu esteja fazendo algo que você não faz, tá ligado? Não digo você, mas eu digo você é a pessoa que tá julgando. Então, tipo, sobre isso, mano, muitas pessoas hoje na nossa área apontam e não é humilde de reconhecer. Igual quando eu faço um pós-venda pro meu cliente, existe alguma coisa que eu poderia ter melhorado? Existe alguma coisa que você viu que não se caracterizou com o que você queria? Não é o que fala, é como fala, e tentando levar essa humildade pro cara entender que você se importa com ele. Porque hoje em dia, o que a molecada quer? Cortar cabelo e tchau. Só que a barbearia hoje, ela é muito mais que isso. Sim. A barbearia hoje, ela gera um estudo. As pessoas estudam para ser barbeiro, fazem curso para ser barbeiro, paga para aprender técnica, university para pagar para ser barbeiro. Eu quero ir para Londres, eu vou, que tudo que a gente quer, a gente faz, entendeu? Então mentaliza que realiza. Eu quero ir para Londres, vou fazer uma Tony Guy, eu quero ter isso, tipo assim, não para me tornar o melhor barbeiro, mas para eu ter isso no currículo, tá entendendo? É interessante, porque, tipo assim, né? Tudo que eu trago hoje é experiência, mano. Sim. Entendeu? São coisas que eu já vivi. E eu posso falar pra ti que dá certo, porque eu já fiz de outro jeito, não deu. Entendeu? Então, tipo, é muito louco isso, mano. A barbearia é um mar pra nadar, assim, é infinito. E, cara, falando um pouco mais, né, puxando pra esse lado barbearia, colaborador, hoje tu é líder, né? Isso, líder na sou Moreiras. barbeiro líder lá na Moreiras. E como é que foi, mano, sendo um barbeiro de novo, né? Um barbeiro novo, sendo líder, dando esse resultado todo, a aceitação da galera... Acredito que tenha tido muita gente que não aceitou, Sim, muita gente que aceitou. até hoje. Acredito que foi toda uma adaptação, tanto sua, quanto da equipe, quanto da empresa, né? Sim. Mas qual a importância também de um líder na barbearia? Porque a gente tá vendo aí muitos donos de barbearia que estão sufocados, não dão conta e não querem botar um líder, às vezes, talvez por medo de perder a autoridade, ou talvez por medo de perder a mão dos colaboradores, né? Explica um pouco para nós como é que funciona a parte de liderança, essa parte ali de... O proprietário tem que entender que medo não anda de Ferrari, medo não anda de Porsche, medo não mora no Alphaville, tá ligado? Quem tem medo, meu irmão, não sai de casa, não faz a parada acontecer. E é isso que acontece. Hoje em dia, nós estamos falando de pessoas, né? Que prestam serviço dentro de estabelecimentos comerciais. Hoje eu tenho a liderança da Moreiras. Quando eu entrei lá, na Moreiras faz 1 ano e 4 meses que eu tô lá. Uhum. Com 10 meses eu já era líder. Mas por quê? Porque o primeiro dia que eu conversei com o Anderson, com o Moreira, eu falei para ele o que eu queria da empresa e o que eu faria. E eu dei um prazo para ele de 1 ano. Dentro desse 1 ano, com 8 meses, eu consegui efetuar tudo que eu prometi para ele. Então, o nosso propósito ele estava muito bem alinhado. O legal do homem, mano, da parceria, assim, é o combinado. Sim. Então, se a gente tem um combinado e você é homem, você tem que cumprir. Ninguém é obrigado a prometer, mas depois que promete é obrigado a cumprir, certo? Com então, certeza. assim, as pessoas elas têm que levar isso ao pé da letra. Porque muita gente hoje fala, ai, eu tô com uma dor de cabeça, não vou conseguir trabalhar. Eu presencio isso, colaboradores com dor e não vai trabalhar. Só que, meu irmão, a minha dor é muito maior. E eu não deixo de estar ali
Tá entendendo? Quando minha filha pede alguma coisa, eu não deixo de servir. Quando minha esposa pede alguma parada, eu não deixo faltar. Então, assim, é muito... Eu e o Moreira, a gente entra nesses assuntos direto. Uma determinada situação, o cara precisa ficar com a esposa. Tá, mas o cara não é médico. Tudo bem, eu sou insensível dizer dessa forma. Só que o que o cara vai poder ajudar? Vamos dar um exemplo. A tua mulher precisa passar por um processo cirúrgico. E ela está em recuperação. Não é muito mais fácil tu focar na barbearia, focar no teu trabalho, levantar o capital, pagar uma pessoa especializada para cuidar dela, do que você deixar a barbearia, perder os seus clientes, de certa forma, perder a oportunidade de vender um produto, um serviço, talvez a oportunidade da tua vida vai passar naquela semana. Porque você está em casa cuidando da sua esposa. Não tô dizendo para vocês mudar a realidade de vocês. Mas é tipo assim, existem várias coisas que a gente só vai entender quando a gente estiver com o propósito alinhado. Entendeu? Então, assim, hoje montar uma equipe vai muito além do propósito. Vai além tem a cultura, né? Vai Sim. muito além, tem a cultura. E uma empresa hoje com uma cultura fraca não prospera. Então, com assim, certeza. Eu tive muito problema quando eu entrei lá, né? Até quando eu comecei a mostrar serviço, eu fui atacado. Depois que me tornei líder, fui atacado, a divisão da equipe foi nítida, foi meia dúzia para um lado, meia dúzia para o outro, mas aos poucos, não é por amor, tá? Porque antes do amor vem o respeito, ninguém é obrigado a gostar de mim, a galera tem que me respeitar pelos meus resultados, depois gostar é consequência de um bom convívio, ninguém é obrigado a gostar de ninguém, mas todo mundo é obrigado a respeitar. Então assim, depois desse ponto do respeito, aí as coisas ficaram mais flexíveis, mais tranquilas, mais harmoniosas. Hoje a gente não tem problema pessoal nenhum lá dentro da nossa equipe. Graças a Deus, cada um tem um perfil, isso é óbvio, né? Ninguém pensa igual, todo mundo tem uma opinião diferente, só que todos nós temos o mesmo propósito. E qual que é fazer? É fazer a marca crescer para que junto com a marca todo mundo cresça. É melhor o Clemente abrir uma barbearia e crescer como Clemente ou o Clemente crescer dentro de um grupo grande? Sacou? Então é isso que está acontecendo. Eu peguei tudo que o Moreira tinha, como se fosse meu, eu realmente vesti a camisa, e tô fazendo o negócio dar certo com o suor do meu trabalho mesmo, entendeu? E as pessoas que estão ao redor, alguns já se contagiaram com a mesma energia, outros estão caminhando, outros que a ambiência faz, estão né, incomodados, mas estão indo, tá entendendo? Inconscientemente já evoluiu. O cara que mais me olha torto já vende um produto, já vende um serviço, Sim. entendeu? Coisas que lá atrás não acontecia. É o que eu tava falando lá no começo. O barbeiro, ele tinha essa dificuldade de vender, de oferecer. A gente, quando... fez o treinamento, já estava entrando nesse mundo de vender mais. A gente vendia na barbearia normal, né? Depois a gente começou a focar na venda. Aí, ó. Começou a focar na venda e realmente dói. A gente teve que fazer uma troca grande na equipe, porque tem pessoas que não estão aptas a vender, tem pessoas que não são vendedores, não querem ser. E barbeiro, cara, é o que eu falo, barbeiro, ele tem que virar essa chave e deixar de entender que só corte de cabelo. Cara, um insight fácil para nós aqui, que muita gente não tem. O cabelo já tá pago, rapaziada. O cabelo já tá pago. O cara já vai ali para isso. Você tem que vender o resto. E, pô, se tu quer ganhar bem como um barbeiro, como um colaborador, é trabalhando. E, cara, eu vou te falar que o negócio não é nem vender, é oferecer. Uhum. É só oferecer. Tá ligado? Porque, tipo assim, ó, a venda é aquele cara que vai no shopping almoçar e aquele vendedor vai lá, vem cá que você tá precisando de uma camisa nova. Essa é a venda. É só oferecer. Tira o chapéu pra essa rapaziada aí. Esses são vendedor águia. Quem entende de venda sabe o que eu tô falando. Esses são vendedor águia. Eles vão lá e captura realmente a presa deles, o cliente deles. Agora, nós não precisamos capturar ninguém. Cara, hoje o cliente ele não tem um bom atendimento. Eu chamo de venda consultiva, mano. Cara, só tem que entender o que o cliente precisa oferecer para ele. Exatamente. É isso aí. É oferecer. É a trava de falar pro cliente, cara, teu cabelo tá ressecado, vamos fazer uma hidratação? Só que como falar pro cliente? Entendeu? É aquela questão da sondagem. Lembra do curso? Isso aí. Galera, vocês que ainda não sabem, eu tenho um curso, tá? É para atendimento, técnica de atendimento e venda. Agora eu estou implantando a parte de estratégia, vamos dizer, pessoal, né? É uma gestão pessoal, nada de finanças. E lá vocês vão aprender 7 passos para fidelizar um cliente. Então, você que ainda tem essa dificuldade com colaborador sobre atendimento, técnica de venda e análise de perfil para contratação, me chama que a gente vai fazer um bem bolado e vai dar super certo. O Emanuel tá aqui, ó, ele é prova viva disso. A gente fez um trabalho legal lá
e acredito que os resultados mudaram. Eu tive um feedback do Murilo, o Murilo Com falou, certeza, cara, muita coisa mudou. Naquela época entendeu? o Murilo tinha acabado de entrar como líder, né? Então Verdade. tinha sido essa virada de chave nossa que eu falei. Às vezes por medo o pessoal não faz. Eu botei um líder, barbearia, junto com o meu pensamento, junto com o pensamento do líder e com a equipe, deu um boom gigante. É porque você tem que ter alguém ali, senão você nunca vai sair da operação. Pô, e você nunca vai crescer. Eu saí do operacional. Tá, cadê o dono? Não tem nenhum responsável pela barbearia ali sendo o cabeça, vamos dizer assim. Sim. Tem que ter um líder. Tem que ter um Cara, não é questão de quanto pagar ou por que pagar. Se a dúvida foi essa, me chama lá e vamos conversar. Mas a questão é tu posicionar pessoas no lugar certo. É igual xadrez, né, cara? Tem que saber jogar. Cultura, cara. O líder ele tem que ser o paizinho chato. Isso aí. Você pode ser legal. É a estratégia que a gente usa. Eu cobro, eu sou chato, eu mostro, eu aponto, eu pergunto, eu dou uma flertada, mas é pro cara não cair no comodismo. Você pode alisar, você é o dono, você pode alisar. Eu não posso deixar a peteca cair. Você pode deixar a peteca cair. Mas eu não posso deixar a peteca cair. Porque não é o meu negócio, é o seu negócio. Sim. Então eu visto a camisa, eu tenho que fazer o seu negócio dar certo. Senão não faz sentido eu ser líder, entendeu? Não faz sentido eu estar num ambiente que eu não estou dando resultado. Então, tipo, é sobre isso. A galera hoje, elas não entendem que uma liderança não serve para disputar, não serve para medir, só serve para padronizar. Uma liderança só serve para padronizar, para ajudar a cultura a dar certo, entendeu? Porque hoje em dia muitas empresas grandes não têm cultura, mano. E aí como que você, um barbeiro renomado, prestes a abrir uma segunda unidade, vai abrir uma segunda unidade, uma terceira, uma quarta, sem cultura? Não tem como. Vai acontecer, sabe o quê, mano? As unidades que você vai abrir vai pegar e a tua matriz vai ficar para trás. Sim. Por quê? Porque você acostumou mal. Você é culpado das suas indisciplinas. Os seus colaboradores ruins, a culpa é tua. Com certeza. Entendeu? Por quê? Porque você trabalhou com os caras, porque você deu Qualquer asa pros resultado caras. é culpa tua, né, cara? Entendeu? É isso que a gente tem que aceitar como dono, como colaborador, como um líder ou como qualquer outro tipo de ramo que você for trabalhar. A culpa é sua de qualquer forma. Exatamente. E como tá falando, cultura, cara. A gente trabalha a nossa barbearia com pop, né, cara? Então, cara, se você for fazer um café, tem um pop para fazer o café. Não por escrito no nosso do café, mas o resto tem pop, mano. Pra Mas tudo. não tem segredo, é só fazer o que Cara, tá ali, é só fazer acabou. aquele que tá ali. Qualquer barbeiro que chegou na tua barbearia que não sabe como é que ela funciona, tu entrega a folhinha pra ele, tá aqui, ó. Estuda. Tá pronto. O papel do líder é só guiar. É isso aí. Então, cara, é só questão de parar, sair às vezes do Instagram e começar a estudar. Como é que eu faço isso? Ó, pô, eu sou o que mais atendo, por que eu mais atendo? Aqui, ó, por causa disso. Tá aqui meu pop. Entendeu? Passa pro líder, chama tu e o líder, chama o cara que é mais velho contigo e diz, então, mano, se tu tá estruturando a barbearia agora, como é que a gente vai fazer pra trazer mais cliente ou pra atender melhor? Sim. Eu faço isso, vamos juntar e vamos fazer um. É isso. Sabe o que é, mano? Eu acho que a galera... voltamos na questão do propósito. A galera tá muito focada no dinheiro, mano. Sim. A barbearia dá dinheiro. Muita gente vive bem hoje, tá ligado? A gente não vive tão bem ainda, enquanto tem pessoas que vivem bem Sim, melhor meu que Deus. nós. Entendeu? Então a barbearia dá dinheiro. O que acontece? As pessoas, elas estão lá atrás... Não vou falar lá embaixo, mas elas estão lá atrás, vendo as pessoas que estão lá na frente, que já correram, colher dos frutos, e as pessoas que estão lá atrás também quer colher, mas não quer plantar, Não quer o processo- não passar quer pelo pagar o processo. preço. A gente estava falando aqui um pouco antes de começar, tem barbeiro aí, ó, que tá pagando 1.000 na balada e não paga 300 para ir no workshop, não paga 600 num curso prático, É isso aí. não paga 1.000 numa mentoria, e aí? Pente Aí do você cara, quer- pente o do cara com 4 dentes quebrados, é R$25 um Tá pente. louco, mano. E aí o cara olha pra mim e fala assim, você se acha, velho? Eu não me acho não, velho. Eu abdico de muita coisa, eu abdico de tempo com a minha família, de tempo com meu pai pra estar dentro da barbearia, entendeu? Por isso que eu não admito algumas coisas que eu escuto. E eu já logo rebato, entendeu? Então, se você se posicionar, as pessoas só vão fazer contigo o que você permitir. Com certeza. Então, se você se posicionar, mano, você vai viver uma vida de sucesso. Mas só depende de você, entendeu? É basicamente isso, mano. É isso aí. Cara, a gente tá 1 hora quase ao vivo aí já. Ao vivo não, gravadinho, né? Eu vou te pedir pra te falar 1 minuto sobre algum assunto que tá tocando no teu coração, que tu precisa externar, pra gente tá finalizando esse episódio também, pra não ficar muito extenso, pra o pessoal querer assistir mesmo, né? E deixar espaço pro próximo episódio também, né? Que a Vamos gente tem estouro, muita conversa pra Mano, eu tenho muita coisa pra conversar falar. ainda, né? O cara fala um pouco, né, velho? Aham. Imagina o cliente, 40 minutos pra cortar um cabelo, Não tem passa como, assim, ó. o cara nem vê, né? Velho, mas o que eu mais hoje eu prego assim para os clientes, amigos, né, é sobre tirando essa questão do propósito, porque eu acho assim, que nós por obrigação já devemos ter algumas qualificações, tipo, nós temos que ser bons barbeiros, porque nós somos barbeiros, então o mínimo é a gente estar preparado para isso.
a gente tem que ter um bom atendimento, boa técnica de venda. E eu já disse para vocês aí, vocês que não manjam disso, pode me chamar, eu vou até vocês, a gente faz um bem bolado aí, fazemos realmente uma capacitação e isso quebra. Você sabe que muitas coisas caem por terra nessa hora, mas eu acho que a lealdade, cara, hoje em dia o mundo, ele é muito podre. E por que eu digo isso para você? Hoje as pessoas não são leais, mano. Às vezes você tem um cara dentro da tua equipe que bate nas tuas costas e na primeira oportunidade ele vai te deixar. E aí eu queria pedir um apelo, né, para que os barbeiros que estão assistindo, seja colaborador, né, seja mais leal ao dono da barbearia de vocês, cara. Porque assim, hoje o Mustache tá aqui, não é porque ele tá aqui, mas o quanto que você já perdeu, não tô falando que você deixou de ganhar, que você perdeu por conta de pessoas. Vários. Uhum. Então assim, montar uma barbearia, montar uma estrutura, decorar uma barbearia, montar um padrão, criar uma cultura para um barbeiro sem disciplina, sem vontade, sem foco, sem propósito, sem lealdade vir trabalhar, mano, é jogar tudo no lixo. Então, assim, seja leal ao dono da barbearia que vocês trabalham. A barbearia, ela me tirou do lixo, mano. Eu aprendi muita coisa dentro da barbearia. Muitas pessoas eu conheci dentro da barbearia. A barbearia aumentou muito o meu nível de intelecto. E olha que eu não vim de uma base fraca. E, cara, eu falo pra você, eu não tô nem 1% de onde eu quero estar. E eu dou graças a Deus à barbearia e eu ser colaborador. Eu tava dando um treinamento na confraria do Didi esse final de semana que passou e eu falei pra um guri lá que ele tinha um sonho de ser colaborador. Antes dele ser colaborador, ou melhor, pra ele ser dono, né? Só que antes dele ser dono, ele tem que ser o melhor colaborador dentro de onde que ele tá. Então é essa a dica que eu dou pra vocês. Se vocês têm um sonho de abrir um negócio próprio de vocês, a barbearia própria de vocês, se vocês querem fazer a diferença na nossa área, se tornar um das maiores potências do Brasil na barbearia, seja o melhor colaborador. Chega cedo, vai embora tarde, atenda dobrado. Se está atendendo em 40 minutos, a agenda tá cheia, atende em meia hora e abre horário depois do horário. Então, assim, velho, não existe tempo ruim. Foca 5 anos da vida de vocês. Só 5, não precisa mais que isso. E eu aposto que a vida de vocês vai mudar. Mas vocês têm que se comprometer a fazer isso. Porque não adianta daqui 5 anos falar que não deu certo, que aí a culpa não é minha, né? A culpa é de vocês que não pegaram e não fizeram por onde. E é loucura, mano. Esses 5 anos é engraçado pra tudo, né, mano? Hoje eu tava vendo histórias de um amigo meu. Ele tava falando, mano, você fala pra mim que você já tentou de tudo e você tá há quanto tempo, mano? Você demorou 30 anos pra engordar. Nosso caso, estamos emagrecendo agora. Em 6 meses você não emagreceu, aí você vai desistir? Você tentou tudo o quê? Tentou 3 anos com dieta e treino? Tá fora. Não tentou, mano. É igual barbearia, eu quero ser dono. Pô, cara, tenta fazer o teu melhor por 3 anos, 5 anos. Vai ser. Uma vez eu assisti uma palestra do Elias e ele falava assim que... Como que é? Que o cara quer andar de carrão com 2 anos de barbearia. Meu irmão, você é um neném ainda, ele fala. Você é um bebê, você nem aprendeu a correr, andar ainda. E, cara, eu peguei aquilo, cara. Eu ouvi lá em Lages ele falar isso. E eu peguei aquilo pra mim, irmão. Entrou na minha cabeça. E hoje eu estando dentro da barbearia, vivendo tudo que eu tô vivendo só com 2 anos de barbearia, velho, me dá um gás, mano. Me dá um gás de saber que existe realmente um oceano pra gente nadar. Sim. Existe um mar de possibilidades. E o que eu digo pras pessoas, muitos barbeiros hoje querem dar lição de moral nos clientes, sabe, meu? Tipo assim, cara, a gente só é barbeiro. E a gente aprende com os nossos clientes. Olha só a oportunidade que a gente tem, mano. Quantos clientes atende por dia? Beleza, 20 clientes por dia. São 20 possibilidades de aprender novas coisas durante o dia. Com certeza. Entendeu? Cara, como falou, muito louco, velho. A oportunidade da vida pode passar ali, mano. O cliente que vai trazer muito cliente. Cara, quanto empresário você atende? Olha o Narico, pô. O Narico, o Neymar levou embora e tchau, já era. É isso aí. Imagina se eu encontro um Neymar na vida. É bem isso tá mesmo. Tá ligado? Tipo assim, não tô sendo interesseiro. Volto a dizer, a gente tem que ser interessante. Né, cara? Só que a humildade faz o cara, velho. Você tem que ser de verdade, tem que ser de coração. Se você ser leal, você vai ter tudo, velho. Com certeza. Cara, muito obrigado por ter vindo. A gente vai ter muito mais tempo pra conversar. A gente vai estar em Chapecó junto, né? É isso aí, galera. Em Chapecó vai ter um baita de um evento, hein? Dia 7 e dia 8. Fiquem ligados. Eu vou postar um pouco mais. Cara. 6 e 7, é verdade. Dia 8 é porque ele tem um curso lá e ele não quer ir. Eu tô querendo... Depois eu converso com ele. Dia 6 e 7, né? Lá em Chapecó vai ter seu Elias, vai ter... Vai ter vai ter Adailton. Pessoal da S Cosmético tá fazendo o Alessandro. Um abraço, Alessandro. Tamo junto. Boa, tá? Chegou? Chegou, é isso aí. Nosso amigo embaixador da Chegou, né? É isso aí, Por incrível que pareça, cara, é uma marca nova, né? Uma marca muito boa. E, cara, vou te falar, tá dando a melhor pomada e o melhor living do mercado é da Chegou. Cara, quem não conhece...
Me procura que eu vou vender para vocês e vocês vão usar dos melhores produtos que tem no mercado hoje. A pomada de grau de fixação 3, ou seja, 30% da pomada na base de óleo é fixador. Você tem noção que é isso? É quase um laque, velho. É muito boa, mano. É muito top. E fora o living, né? Quem conhece sabe. E vende. A gente pegou Será? muito ali, não dá conta. Chegou? Não dá conta, mano. Pergunta pra ele se tem produto. Chegou o produto? Chegou? Não dá conta, mano. Então, cara, de novo, né, mais uma vez, obrigado. Acredito que a gente vai ter muito ainda aqui conversar, né? Agradecer também ao estúdio Pro Vídeos, que deu essa oportunidade para nós de estar aqui fazendo esse podcast. A gente já se conhece há longo tempo. O Edson, cara, muita gente boa, ajudou nós na live do Rio Grande do Sul. Então, tava paradinho, ele me chamou, a gente já tava na posição de voltar com o podcast. E, cara, com esse estúdio maravilhoso aqui, não tem nem como É gostoso, né? O assunto vai embora, né? Não motivar, né, mano? Tudo escuro aqui, olha aí. Coisa linda, cara. Então, o estúdio Pro Vídeos, em Balneário Camboriú. Vem, chama ele aí, fala que veio pelo Mustache Podcast. E é isso aí, rapaziada. Muito obrigado. Esse foi mais um Mustache Podcast. Clemente, valeu, mano. Muito obrigado. Deus abençoe. Valeu. Obrigado pela oportunidade. É isso aí. Obrigado por tudo, né? Venho sempre agradecer. Você também é uma referência pra mim. É um cara que não para. Eu gosto de gente assim, mano. Que se precisar trabalha de domingo, sábado, feriado, enfim. Tamo aí pra servir, né? O próximo, remuneração é só um detalhe. O dinheiro, ele vem. Só fazer um bom trabalho. É isso aí. Fechou? Tamo junto? Valeu, rapaziada. Abraço pra equipe da Ser Mustache. E é isso aí. É nóis!